Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço de informações, reflexões, curas inimagináveis na nossa queridíssima mesa quântica coletiva. Estamos em lua crescente, sol em aquário, vários planetas em conjunção na constelação de aquário. E desde a semana passada, esse céu maravilhoso vem se formando assim. E temos novidade nesse céu também, que é o ponto-chave inicial do nosso encontro de hoje. Porque vocês sabem que o que se constela no céu também se constela na Terra. E eu quero mostrar aqui para vocês tudo isso. Primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Aline e meu perfil nas redes sociais é Aline Vida 5D. Para quem quiser entender mais sobre este trabalho na mesa quântica, né? E para aqueles que desejam participar com a gente, ter seu nome, seu campo ativado aqui na mesa, é só me chamar no WhatsApp, que eu te passo as informações certinhas. O WhatsApp está na descrição desse vídeo. E eu já adianto que esse é um trabalho social com um valor de troca bem acessível, por se tratar de um campo coletivo, né? Isso facilita bastante o acesso para que você consiga estar aqui com a gente na mesa, se ativando toda semana. Isso é um presente para a nossa vida, gente. Influencia diretamente nos cálculos de entrelaçamento quântico da nossa linha temporal. Uou! Como assim? Gente, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso para vocês, eu juro. Nós precisamos de muitos encontros para abordar esse tema, mas eu vou resumir bem resumidinho aqui, que é o seguinte: a nossa vida tem um campo energético, que é esse trabalho aqui da mesa quântica de inserir informação no campo, e ele se reorganiza a todo momento com as nossas escolhas, com as informações que a gente insere, e esse campo ele está conectado com as possibilidades quânticas que estão acontecendo simultaneamente. Então pensa assim, tem uma versão sua que escolheu participar da mesa, tem outra que escolheu só assistir, tem outra que nunca viu isso aqui, tem outra que aceitou um emprego novo, a outra que mudou de cidade, e todas as infinitas possibilidades estão existindo simultaneamente. E existe um cálculo de entropia que mantém tudo isso conectado na malha quântica de possibilidades. Então, a cada escolha eu me aproximo mais ou menos de algumas linhas temporais. A cada informação que a gente insere no campo, a gente se afasta ou se aproxima de realidades possíveis. Até que essas linhas temporais se cruzam como uma trança. E tem pontos específicos onde a gente acessa essas realidades possíveis. Então, basicamente é assim que funciona, de uma forma bem resumidinha, essa questão de entrelaçamento quântico das nossas linhas temporais. E eu gosto, sim, de me perguntar sempre, que possibilidade incrível está disponível para mim hoje, que eu jamais considerei, e eu deixo a vida me mostrar, sabe? Fazer perguntas, inclusive, é uma forma muito interessante de descobrir que tipo de realidade que nós estamos inseridas. Isso é uma técnica que eu ensino para algumas alunas quando eu ministro o curso de mesa, tá? E eu vou disponibilizar esse curso em breve, online, por aqui. Daí lá sim, a gente tem tempo e tem espaço disponível para tratar de diversas teorias, temas sobre esse universo quântico informacional. Então, bem, pessoal, por hoje é isso sobre esse assunto e nós vamos voltar a dar foco aqui no nosso céu do dia, que nós temos algo grandioso acontecendo no céu hoje, gente. Sério, eu não escolhi fazer essa mesa coletiva nessa terça-feira à toa não, tá bem? Então hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026, temos o que no céu? Netuno, saindo de um ciclo de 14 anos em Peixes e entrando em um novo ciclo em Áries. Isso marca um fim de um ciclo tão profundo, gente, que eu não sei nem por onde começar, para vocês terem noção. Mas vamos lá. Áries é visto como o primeiro signo zodiacal,
o incitador de movimento, a força que gera a ação, a explosão, a renovação, é o que vem na frente. Então, no inconsciente coletivo, ele atua como esse arquétipo. E nós estamos em um ano regido por Marte, que é o deus da explosão, das guerras, dos reinícios, que representa Áries também. E Netuno, que é de fato o planeta que está adentrando em Áries, carrega como arquétipo a espiritualidade, a intuição, o sonho, a consciência superior. É um planetaço daqueles que demoram um tempo morando em uma constelação, né, por onde ele passa, com o objetivo de moldar uma geração em níveis assim muito profundos de consciência, de espiritualidade. Então isso abrange muitas questões, não só as questões filosóficas sobre a noção de quem somos nós, a moral, a ética, a empatia, etc., mas também molda o comportamento psicossocial e a forma como a massa de manobra é manipulada pelos meios de controle dessa realidade, entende? Vai atuar no coletivo, não só no nosso campo individual, essa passagem de uma constelação para outra. Então me acompanha aqui que eu vou pesar o clima agora. Ai, ai, ai. Olha só, esse poder todo que Netuno representa, ele teve 14 anos na última casa astrológica, que é Peixes. Ele acabou de encerrar, então, um ciclo muito profundo mesmo, porque simbolicamente nós estamos apertando um botão de reset espiritual agora. Nós estamos reiniciando os programas internos com Netuno entrando em Áries. Deu para pegar essa ideia? Ó, Peixes, por onde ele esteve 14 anos, foi o fim de uma era. Áries começa agora renovando essa história toda. E Peixes, hein? O que Netuno aprontou em Peixes nesses 14 anos, finalizando uma era aí? Acompanha aqui comigo, ó. A visão do jogo é assim. Peixes é o arquétipo do sonhador, da ilusão, do escapismo. Apesar dele ser um signo muito intuitivo, muito espiritualizado, sensível nessas questões do invisível, ainda assim, o retrato do pisciano é do cara que é inebriado pela ilusão, do sonhador, sabe? Da pessoa fora da realidade. E é por isso que nos últimos 14 anos, nós tivemos um marcador de manipulações e de mentiras coletivas muito fora da realidade. Foi o período das fake news, das disputas políticas cheias de falso moralismo, gente, usando a fé das pessoas para manipular, para controlar, para gerar conflito social. E o coletivo ele foi tomado por essa narrativa que foi meio hipnótica de comoção, sabe? Sem fundamento lógico, racional. E tudo que foi tipo de manifestação política nas ruas parecia atos feitos por zumbis, sabe? Por gente hipnotizada. Desde aqueles panelaços lá do impeachment da Dilma em 2016 e desde antes disso também com as formações de bancadas evangélicas no Congresso, né? Então, percebam como passamos 14 anos vivendo uma vibe pisciana, tipo inocente, manipulada pela fé, aquela gadaiada tomada por comício cheio de gritaria, de pregação, aquele show da fé que essa gente adora, num palco que é político e que claramente não se deve usar a fé como veículo de condução do sistema político. Primeiro porque o Estado é laico, né? Não existe só um tipo de expressão de fé. E segundo, porque requer assim, um nível de racionalidade para lidar com leis, direitos, obrigações, ética, moral, etc., né? E não com comoção, com fé. Isso a gente deixa para as igrejas.
porque não tem problema nenhum cada um professar a sua fé da maneira que lhe convém. O que não dá é para a gente usar isso como massa de manobra política mesmo, que é exatamente isso que a gente veio assistindo com Netuno em Peixes nos últimos 14 anos. E agora, gente, ele entrou em Áries. E Áries resolve tudo no soco. E agora? Como pode melhorar o universo? Socorro, Deus! Será que agora o apocalipse vem? Mas vem comigo que eu vou desenrolar a análise disso para nós. O que acontece aqui, gente, é que nós temos um marco temporal muito forte mesmo. E o ápice disso é hoje. Netuno está desde o ano passado fazendo essa transição aí, junto com vários outros planetas que estão tudo se alinhando em Aquário, agora em janeiro. E isso marca o início de uma nova era realmente. E é uma era marcada fortemente pelo coletivo, pela voz do povo, porque Aquário, ele é um arquétipo que trata do coletivo. E como temos muita energia sendo canalizada para essa área de Aquário, e Netuno dando um reset espiritual em Áries, então, sim, pessoal, hoje é o start grandioso, assim, da tão esperada e falada era de Aquário. É hoje, sabe? Assim, um dia que guarda esse potencial energético, entende? Tudo isso já vem se moldando e se formando assim há meses e vai continuar se desenrolando aí por meses, por anos adentro, até se firmar realmente como nova era. Mas hoje é sim um dia daqueles que as linhas temporais se cruzam por conta desse quanto energético de movimentos astrológicos. Lindo isso, né? Que se constela no céu realmente se constela na Terra, e nós precisamos estar atentas para avaliar a nossa psique, as nossas tendências e escolher com mais autonomia a nossa realidade, tá? Então, dito isso, eu gostaria de partir para as ativações de hoje na mesa, tá? Mas me lembrei que tem mais um ponto de análise no céu de hoje. Eu preciso comentar rapidinho com vocês, que é o Plutão em Aquário. Nós sabemos que tem vários planetas aí se aglomerando em Aquário, mas Plutão, gente, ele é assim um outro planetaço que leva aí 250 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, há aproximadamente 250 anos atrás, ele esteve passando em Aquário e gerando movimentações no inconsciente coletivo muito forte. Beleza, e aí, né? O que Plutão fez? Faz, enfim. Plutão, ele é um planetinha isolado que está lá no fundão do nosso sistema solar e ele lida com as nossas sombras, com tudo aquilo que está oculto, que precisa ser revisitado, exposto, descoberto, sabe? A gente precisa olhar para essa sombra. Ele é um planeta de transformação do que está interno, das estruturas internas, das bases, daquilo que sustenta a gente por dentro. Então ele vem para Aquário agora, depois de 250 anos. E Aquário é essa terra de todo mundo, do coletivo e das minorias também, das políticas públicas. Então imagina a transformação que vem aí, tá? Há 250 anos atrás, esteve rolando a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Então agora parece que a história vem se repetir, ou vem cobrar os karmas do passado sobre tudo isso. Veremos cenas dos próximos capítulos. Mas perceba o quanto que é simbólico, profundo, transformador tudo isso que está rolando no céu, né? E como que influencia mesmo a estrutura geopolítica e psicossocial, gente.
Esse promete ser um ano onde os acertos de conta históricos vão se desenrolar. E isso pode ser muito perigoso. Então, eu não quero de forma alguma acessar uma linha do tempo problemática, onde, por exemplo, o nazismo volta, ressurge e vem governar a nossa realidade. Ou uma linha do tempo onde seremos, sei lá, um bando de zumbi telecontrolado por inteligência artificial, sabe? Para que as IAs existam e a gente fique submerso num mundo de fantasia simulado, tipo Matrix, não tem? E, gente, nós estamos assim a um triz de repetir a história real ou de repetir as histórias fictícias, se isso for plausível. E olha que loucura, que hoje parece que tudo isso é possível. Então, meus amores, nós vamos utilizar a nossa força, a nossa energia e consciência para colapsar uma realidade positiva para as nossas linhas temporais aqui e agora na nossa mesa quântica coletiva, fechou? E a gente também não vai ver claramente a realidade colapsando uma linha temporal melhor assim da noite para o dia, porque não é bem assim que funciona, tá? Netuno fica aí em Áries agora pelos próximos 14 anos e Plutão em Aquário pelos próximos 18 anos. Então nós estamos iniciando essa história. Nós estamos aqui fazendo escolhas diferentes, escolhas mais conscientes para plantar sementes boas e ver o que dá para brotar, crescer e colher no caminho daqui para frente, entendeu? Então, de qualquer forma, gente, eu posso dizer para vocês com tranquilidade que a mesa quântica, ela é um excelente facilitador de convergência de linhas temporais, para que a gente acesse esses pontos de realidades mais positivas. E eu, enquanto estiver viva, tenho como compromisso estar aqui com vocês toda semana, ativando informação positiva no nosso campo. E também tenho certeza que isso contribui com o nosso planeta. A cada mês, assim, eu posso sentir um abraço de Gaia, sabe? De Pachamama, dessa deusa, dessa consciência planetária Terra. Porque sim, gente, a vida fica mais leve com essas ativações da mesa coletiva. E eu espero que a gente possa seguir juntas aqui por muitos e muitos meses e anos e eras. Esse projeto nasceu com o propósito inicial de trabalhar nessa convergência temporal durante 7 anos. Nós iniciamos o ano passado, 2025, e a previsão é de ir até 2032. Mas seja como for, se eu puder ficar mais, eu fico mais. E se tiver que reformular para um outro tipo de projeto, a gente se reorganiza também, né? Então, enfim, cenas dos próximos capítulos, beleza? Vamos lá. Só para trazer esses pontos, né? Relembrar para quem já participa, que já ouviu isso daí em outros momentos. E para quem está chegando agora. E eu vi também uma analogia tão interessante no Instagram, hoje de manhã, e eu vou compartilhar lá nos meus stories com vocês, tá? Era uma postagem que dizia que essa passagem de Netuno, de Peixes para Áries, é como aquela cobra Uroboros, aquela serpente que morde a própria cauda. Isso simboliza esse fim e reinício, sabe? Lá dizia que nós estamos dissolvendo a anestesia de Peixes e acessando essa visão mais clara de Áries. Que inclusive Áries tem esse arquétipo, né, daquele bode das montanhas lá, que consegue ver lá do alto o horizonte, e ali ele tem realmente uma visão privilegiada, né, do que está por vir. Então, meus amores, ativem esse arquétipo da última troca de pele dessa serpente, que agora a gente vai causar um colapso de realidade.
para a gente acessar o que realmente nós desejamos, nós trabalhamos, nós construímos ao longo dessa nossa vida, né? Nós vamos colher esses frutos e plantar novas sementes com esse nível de consciência que a gente ama por aqui, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, então, que nós já estamos aqui com todos os participantes da mesa ativados aqui, ativados com a nossa orgonite bem terrosa, bem força da Gaia mesmo, da consciência planetária. E agora eu convido todos e todas a respirar profundo, soltar o ar bem devagar. Leves batidinhas no centro do peito. Baixando as barreiras. Batidinha no peito, gente, e repita a frase mentalmente, baixando as barreiras. Respira profundo, solta o ar devagar. Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras de todos os pontos de vista fixos, de pensamentos, sentimentos, emoções passadas, de todas as formas, estruturas, mente, lógica, racional, mente que mente, todas as mentiras, programas, implantes, baixando todas as barreiras para que a gente possa acessar a nossa verdade, tá bom? Para que a gente abra um espaço no nosso campo de receber sem julgamento, sem crítica, sem ponto de vista, de receber essa informação aqui que a gente vai ativar no nosso campo agora, tá? As permissão e licença para ativação deste campo na mesa quântica coletiva. Vocês sabem que antes de eu abrir a mesa e iniciar esse processo aqui com vocês, eu faço toda uma limpeza do ambiente, eu tomo banho de erva, eu entro com ativação da mesa, preparo do campo para a gente ficar num local seguro energeticamente, né? E eu analiso aqui o que vai ser feito na mesa de hoje, tá? E assim, a gente canaliza informação quando a gente ativa a mesa, tá? Quando a gente tá no campo. Algumas pessoas canalizam informação em forma de símbolos, outras em formas de frequências, comandos verbais ou energéticos, sabe? Assim, de cor. Existem diversas possibilidades, né? E eu sempre canalizo palavras, porque a minha mente é muito racional. Então eu fico tentando traduzir a coisa, sabe? Em palavras, em compreensão lógica. E assim, nem sempre faz sentido lógico, assim, uau, meu Deus, como isso é incrível e lógico e racional e construtivo. São comandos, então por isso que a gente baixa as barreiras, tá? Para o nosso cabeção não ficar tentando sabotar a coisa, para a gente poder se ativar com o comando que a mesa requer aqui, que é a informação que vai modificar o campo, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos fazer aqui, ó, vou ler para vocês um comando de ativação no nosso campo que fala: ativando a amplificação, expansão e colimação de campo unificado na consciência crítica e consciência superior, gerando aqui um elevado campo de coerência, estabilidade e ressonância com o que há de mais saudável, belo e harmônico disponível para nós nessa realidade. Então pega a ideia, né? Pega a ideia que a gente vai realmente colapsar aqui uma realidade muito boa e positiva para essa nova era de aquário que estamos adentrando. Permissão e licença, então, de toda a nossa egrégora, de toda a nossa espiritualidade, consciência, corpos, realidade, vida. Gráficos da mesa. Gráficos de fora da mesa. Ok. Então, vamos achar aqui o gráfico que vai iniciar esse trabalho.
Já o Vésica Pisces, unificação, integração de campos mesmo. Permissão e licença para a entrada do Vésica Pisces na mesa. 12 horas, 24 horas, ok. Então vamos lá. Deixa eu ver se vocês conseguem ver daqui. Porque se eu virar muito, a luz da janela estoura, né? A imagem fica toda clara. Então vamos ficar bem aqui, tá? Aqui dá pra vocês saberem que eu... Não dá pra ver ainda, né? Dá pra vocês saberem que eu estou ativando este gráfico que tá aqui no cantinho da mesa, tá? Então, ativando. A amplificação, expansão e colimação de campo unificado na consciência crística e consciência superior, gerando aqui um elevado campo de coerência, estabilidade e ressonância com o que há de mais saudável, belo e harmônico disponível para nós nessa realidade. Ativando sobre o Vésica Pisces por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa. Paguá, Yin e Yang, 12, 24. O Yin Yang tá bem aqui pertinho dele, então eu vou ativar aqui. Ativando. Amplificação, expansão, colimação de campo unificado na consciência crística e consciência superior, gerando aqui um elevado campo de coerência, estabilidade e ressonância com o que há de mais saudável, belo e harmônico disponível para nós nessa realidade, através do Yin Yang por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais para essa ativação? Gráficos da mesa. Gráficos de fora da mesa. Aqui. Gráfico alta vitalidade. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. 12, 24, 12. Ativando. A amplificação, expansão e colimação de campo unificado na consciência crística e consciência superior, gerando aqui um elevado campo de coerência, estabilidade e ressonância com o que há de mais saudável, belo e harmônico disponível para nós nessa realidade. Aceita esse chamado realizado através do gráfico alta vitalidade por 12 horas, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Quadrado mágico. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Doze, 24. Ok. Ativando a amplificação, expansão e colimação de campo unificado na consciência crística e consciência superior, gerando aqui um elevado campo de coerência, estabilidade e ressonância com o que há de mais saudável, belo e harmônico disponível para nós nessa realidade, através do quadrado mágico por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Quer parar?
Algo mais para essa ativação? Não. Próxima ativação. Gráficos da mesa. Gráficos de fora da mesa. Que estão na mesa. Turbilhão. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Então, a gente vai para uma próxima ativação, tá? Uma nova energia. 12, 24, 12. Ok. Então, vamos lá. Ativando, ativando, ativando. Expandindo e acelerando este campo para além desse grupo, percorrendo toda a malha do inconsciente coletivo, qual fazemos parte, colimando de forma natural outras consciências abertas à evolução, ao bem maior, curas, amor, fraternidade e paz, sem imposição ou interferência de livre-arbítrio. Ativando, ativando, ativando esse comando no gráfico turbilhão por 12 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. O Mesadames. Mesadames é o nosso GPS, né, gente? Conecta, localiza todas as energias que precisa e conecta. 12, 24. Ok. Ativando, 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 expandindo e acelerando este campo para além desse grupo, percorrendo toda a malha do inconsciente coletivo, qual fazemos parte, colimando de forma natural outras consciências abertas à evolução, ao bem maior, curas, amor, fraternidade e paz, sem imposição ou interferência de livre-arbítrio. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, mais sagrado nome de Deus eu sou, através do quadrado, através da mesa Damens, por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou, através da mesa Damens, por 24 horas. Algo mais para essa ativação? Podemos ir para a próxima. Ok. Próxima ativação. Gráficos da mesa. Gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Vésica, alta vitalidade, quadrado mágico, 12, 24. Então, quadrado mágico. Ativando, 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 ativando. Potencializando a consciência com a permissão e unificação de Gaia, quanto força inata em cada ser vivo desse planeta, ativando a percepção coletiva de pertencimento, confiança, capacidade de adaptação, cuidado e preservação. Aceite esse chamado realizado altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus através do quadrado mágico por 24 horas. Algo mais para essa ativação? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Um gráfico novo. Kit cromo. Kit cromo faz envio de luz. Permissão e licença para a entrada do kit cromo na mesa. Vou pegar outro aqui. 12 horas. Kit cromo. Kit cromo. Kit cromo. Kit cromo. 12 horas. 24 horas. Violeta. Rosa.
frequência de luz rosa, frequência de brilho, raio rosa, chama rosa. Algo mais? Somente rosa? Muito bem, então eu envio de muito amor para Gaia. Que lindo. Ativando, 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 potencializando a consciência com a permissão e unificação de Gaia, quanto força inata em cada ser vivo desse planeta, ativando a percepção coletiva de pertencimento, confiança, capacidade de adaptação, cuidado e preservação, através do kit cromo, com envio de luz rosa por 24 horas. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Ai. Olha, gente, bocejar, lacrimejar, dar uma moleza no corpo, tudo isso é o corpo quanto um canal energético dissipando a energia que estava estagnada. Algo mais para essa ativação? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Turbilhão, mesa dames, 12, 24. Vamos lá. Potencializando, ativando, ativando, ativando. Potencializando a consciência com a permissão e unificação de Gaia, quanto força inata em cada ser vivo desse planeta, ativando a percepção coletiva de pertencimento, confiança, capacidade de adaptação, cuidado e preservação, através da mesa Dimes por 12 horas. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais para essa ativação? Podemos ir para a próxima. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Pésica, alta vitalidade, 12, 24. Ok. Vou virar aqui um pouquinho, que a gente vai ativar aqui o gráfico alta vitalidade. horas. Vamos lá. Ativando, 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 ativando. Alinhando e ancorando essa ativação energética com decisões práticas no plano físico, facilitando que mais pessoas ajam de forma consciente em suas vidas diárias. Alinhando e ancorando essa ativação através do gráfico alta vitalidade por 24 horas. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Aí sim, vamos lá. Algo mais para essa ativação? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Vésica, kit cromo, luz prateada. Algo mais? Só luz prateada. 12 horas, 24 horas. Tudo bem, então vamos lá. Ativando, 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 alinhando e ancorando essa ativação energética com decisões práticas no plano físico, facilitando que mais pessoas ajam de forma consciente em suas vidas diárias. Ativando, ativando, ativando e ancorando essa ativação através do kit cromo com envio de luz prateada por 24 horas. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão, gratidão.
Nossa, chega, eu fiquei tonta nessa, viu? Algo mais para essa ativação? Somente isso? Algo mais para ativação da mesa? Somente isso. Ai, coisa mais linda. Gratidão, gratidão. Ai, gente, aqui, ó. O livro que eu quero lançar. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa para abordar, analisar, escrever, colocar para vocês, que eu estou escrevendo um livro desde o ano passado, sem previsão de ficar pronto. Gostaria que fosse esse ano, mas como pode melhorar, né? Vamos ver, porque eu tô coletando muitos dados científicos mesmo, né? Empíricos, assim, de análises das mesas que a gente realiza, tanto as coletivas quanto as mesas individuais. As mesas individuais são incríveis, incríveis, gente. Lá no meu Instagram, Aline Vida 5D, tem vários relatos lá, vários contos que são referentes a atendimentos reais aqui da mesa individual, né? E são contos que eu estou compilando para colocar nesse livro também, né? Para embasar a ideia prática, para a gente ver como que acontece na nossa vida essa questão de inserir informação no campo, de organizar o campo energético, de corte de laços, de divórcio energético, de limpeza, de traumas, de coisas. Como isso é tão profundo, cara, tão poderoso na transformação da nossa vida e da nossa realidade. E ali estão as provas sociais, né, de como que isso ocorre realmente. Não só porque eu estou falando isso, porque eu estou vendo isso acontecer, mas porque outras pessoas estão relatando isso na própria vida por estar fazendo, participando, vivendo ativamente essa proposta, né? Então é isso, gente. Olha que coisa mais linda, né, que a gente ativou hoje por aqui. Achei que foram ativações poderosíssimas para que a gente, a partir da nossa essência, da nossa consciência, a gente conecte aí com a malha quântica do coletivo, porque a gente tá nessa força do coletivo, era de Aquário, nesse ponto de transição, e isso tem um potencial quanto energético, uma força tão grandiosa, tão poderosa, que eu acho que a gente não consegue ter dimensão, mensurar a realidade disso, sabe? Se tratar do campo invisível, né? Mas assim, confio totalmente que sim, estamos ativadas com essas informações e vamos colapsar uma realidade muito positiva para a nossa vida, para as nossas vidas nesses próximos anos aqui que estão por vir. E estamos juntos aí em 2026. Até a próxima mesa.